Pronto. Então hoje nós iremos dar continuidade aos transtornos, né, os transtornos mentais, e hoje nós vamos ver pânico, né? Pânico, ele faz parte dos transtornos de ansiedade, ok? Então, pessoal, diferentemente da fobia que nós vimos na aula passada, tá? Que tem um objeto específico, né? Tem um lugar específico, tem um animal específico, ou é uma fobia social, né? O pânico, ou desculpe, a fobia. O pânico, ele não tem uma causa, tá? Então, o paciente com pânico, ele pode ter uma crise no meio de várias pessoas, ele pode ter uma crise sozinho, ele não sabe explicar o motivo dessa crise, o porquê que desencadeou, tá? Então ele começa a ter um medo repentino, onde ele não sabe dizer, foi por isso, né? Como a gente vê aí nas fobias. Foi porque eu vi o animal, foi porque eu estou no lugar, foi porque eu vi um objeto, foi porque eu tudo aconteceu nesse local, né? Ele não consegue relatar esse fato aí, tá? Então, aqui o conceito de pânico, né? É um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo algum para isso ou sinais de perigo iminente, né? Então, aquilo que eu falei para vocês é inesperado, ela pode estar sozinha, ela pode estar no meio de pessoas, tá? Um fator que caracteriza muito o pânico é que ele, assim como as fobias, né, ele também vai causar um isolamento social. Porque muitas vezes a pessoa, quando ela tem sucessivas crises de pânico, então ela vai ter vergonha ou até medo de ter na frente de outras pessoas. Então, o que vai desencadear aí é que ela se isole, tá? E daí o pânico, que entra nos transtornos de ansiedade, tem como comorbidade a depressão, certo? Porque devido a esse isolamento, a esse medo constante, às ansiedades, né? Que são as respostas psicológicas e as respostas físicas, pode ser que desencadeie, se não trabalhado, se não tratado, em uma depressão. Quem sofre de transtorno de pânico sofre crises de medo agudo, de modo recorrente e inesperado. Além disso, as crises são seguidas de preocupação de ter novos ataques e com as consequências desses ataques, seja dificultando a rotina do dia a dia, seja por medo de perder o controle, enlouquecer ou ter um ataque no coração, tá? Então, veja que, se não tratada, as pessoas que desenvolvem pânico, que são diagnosticadas com pânico, elas podem estar aí então as pessoas que sofrem disso aí, né, elas apresentam essa rotina quebrada, tá? Pelo medo da exposição, né? Das pessoas estarem julgando que ela está apresentando essas crises, que ela muitas vezes surta, chora, né? Apresenta as respostas físicas, né? Os tremores, a sudorese, as mãos com muito movimento, tá? Com muita motricidade, tanto os membros superiores quanto os inferiores, então eles ficam mexendo por demais, certo? Essa sensação de sufocamento, essa sensação de morte, de falta de ar, de dor no peito, tá? Então, quando ela relata, né, esses sentimentos, algumas pessoas, né, tendem a ignorar. Então, muitas vezes, como eu falei para vocês, a pessoa com pânico, ela tende a se isolar justamente pelas, pelos relatos de outras pessoas.
tá certo? E ela tem medo realmente de que isso fuja ao seu controle. Então, nós temos aí como epidemiologia, né, o transtorno do pânico, ele atinge 1,5 a 3% das pessoas, né, da população. As mulheres têm 2 a 3 vezes mais frequentes do que os homens, né? A gente vê em si, né, que os transtornos de ansiedade, elas tendem a atingir mais as mulheres. Então, a gente já relaciona, né, essa questão do ambiente, onde nós mulheres muitas vezes temos muitos mais, né, afazeres do que os homens, né, na questão principalmente da mulher que trabalha fora de casa. Então, ela tem os suas tarefas, suas atividades no trabalho, né? Ela tem suas tarefas dentro de casa, né? Ela tem suas tarefas no sentido de, né, de cuidar da sua família, ok? Nós temos também como epidemiologia aí a questão do fator social identificado, que é histórias recentes de divórcio, separação, percas, tá? Isso entra também como epidemiologia aí, né, como as causas, os fatores causais do pânico. Não quer dizer que a pessoa venha desenvolver obrigatoriamente, mas no histórico, né, quando a gente pega lá o nosso histórico de enfermagem, nós identificamos que as pessoas que desenvolveram pânico, né, elas têm essa história de divórcio, né, de percas, tá certo? Onde elas não conseguiram superar isso aí e não buscaram ajuda logo no início, certo? Então ficaram com esse processo de ansiedade sempre aumentando, e desenvolveu-se esses medos e hoje ela é diagnosticada com pânico. Tá? Por isso que a gente tem que orientar os nossos pacientes quando a gente vê, né, que eles estão, né, quando a gente consegue identificar que eles estão nesse processo aí de percas, né, onde eles não estão conseguindo sozinhos trabalhar, certo? Superar, a gente tem que orientar a questão das terapias, pessoal. Todos nós precisamos de terapia. É mais comum na idade adulto jovem, né, principalmente por volta dos 20 anos, que já se passou aquela questão da adolescência, né, já passou a fase da obrigatoriedade de muitas escolhas, agora nós estamos aí enfrentando as escolhas, né, esse processo aí, né, vestibular, Enem, a escolha de uma profissão, a saída realmente da adolescência, agora realmente eu sou adulto, então traz todas essas responsabilidades, tá? E tem sido subdiagnosticado em crianças e adolescentes. Por que é subdiagnosticado em crianças e adolescentes? Pela mesma coisa que a gente falou quando a gente viu o toque, certo? Pela questão de que o primeiro diagnóstico, né, a primeira hipótese diagnóstica que se dá a uma criança com essas características é o transtorno de ansiedade, né? É que essa criança está ansiosa. Então, vamos trabalhar a ansiedade dessa criança, tá? Então, por isso aí o subdiagnóstico, ok? Quando, né, o psiquiatra ele consegue descartar a questão da ansiedade sozinha, aí ele pode, né, ver que essa criança ela está passando por um medo onde ela não sabe explicar, e aí ser diagnosticada com pânico, certo? Mas ocorre esse subdiagnóstico porque muitas vezes o diagnóstico é sempre voltado somente para o transtorno de ansiedade. Os fatores de risco, nós temos aqueles determinantes, né? Os fatores físicos e ou biológicos, que entra aí a questão genética, né, que não é 100% comprovado, a questão ambiental, né, que são os fatores culturais, os fatores sociais, né, e a questão psicológica. Então, todos entram aí como fatores de risco e vão ser trabalhados aqui dentro do que vocês estão vendo, aqui nos slides. Então, fatores de risco, situações de extremo estresse,
de estresse extremo, né? Então, aquela pessoa, né, que tem aí a sobrecarga do seu dia a dia, onde muitas vezes ela está sempre somatizando esses problemas, né? Somatizando várias atividades, somatizando várias responsabilidades que podiam ser divididas com os demais, mas ela traz para si, tá? Morte ou adoecimento de uma pessoa próxima, né? Como a gente já falou, a questão lá dos fatores de risco ou da epidemiologia, né? Mudanças radicais ocorridas na vida, tá? Então a pessoa sempre teve aquela vida daquela maneira e de repente ela teve que mudar, ela teve que ir para outro estado, ela teve que ir para outro país, né? Muitas vezes ela foi até sozinha e daí ela não conseguiu superar essa mudança. História de abuso sexual durante a infância, por isso, né, a importância de nós trabalharmos a cronologia dos fenômenos. Então, todo esse processo aí que nós temos com relação, né, a entender como foi, né, como foi toda a história de vida dessa pessoa, né, desde a gestação da mãe dela, né, até os dias atuais. Isso é importante para que a gente entenda que hoje ela desenvolveu pânico, né, porque ela apresentou, né, isso quando criança, isso quando adolescente, tá? Então ela veio juntando, ela veio somatizando todo esse processo aí. Experiências traumáticas como acidentes, né? Isso ela pode, né, ter aqueles flashbacks. Quem tem TEPT tem como comorbidade TEPT, não sei se vocês lembram, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que a gente já viu. Ela tem como comorbidade o pânico, tá? Então, quem tem TEPT, se não tratado, pode também desenvolver o pânico. As causas são desconhecidas, embora a ciência acredite que alguns conjuntos de fatores podem desencadear, né? Onde a gente viu, né, os fatores genéticos e as mudanças que a pessoa tende a desenvolver, né? É, é, são obrigadas a desenvolver no seu dia a dia, a ter que se fazer no seu dia a dia, e daí o cérebro, o seu psicológico, não está trabalhando a favor, ele trabalha contra, tá? É por isso que nós precisamos, né, se a gente tem que fazer aquilo, né, que a gente já venha trabalhando a nossa mente, né, o nosso cérebro, o nosso psicológico, para esse enfrentamento, tá? Para que quando realmente tenha que acontecer, ou quando realmente aconteça, isso não nos surpreenda psicologicamente, tá? Então, realmente tem certos processos que a gente já está vivenciando, que sabe que vai acontecer e a gente tem que trabalhar aí a nossa mente para aquilo, tá? Quando a gente vê que a gente não consegue sozinho, nós temos que buscar ajuda, seja ajuda psicológica apenas, seja ajuda psicológica e psiquiátrica, tá? Mas a gente precisa, veja, né, que nós temos aí a tríade do tratamento com transtorno mental, que é família, medicação e terapia, tá? Então, ela entra em todos os transtornos que a gente está vendo, né? Em todos os transtornos no geral. Aí nós temos aqui as causas biológicas, né? Onde nós temos a questão aí dos neurotransmissores. A gente sabe que os neurotransmissores, eles causam desequilíbrio aí na nossa mente, né? No nosso psicológico, aliás, né? Onde a gente muitas vezes não consegue mais controlar o nosso humor, não consegue mais controlar a nossa motricidade, não consegue mais controlar as nossas afetividades, tá? E daí a gente vê essa questão da diminuição do fluxo desses neurotransmissores. Então, nós temos aqui a noradrenalina e a serotonina, né, que elas causam desequilíbrio aí nos nossos, no nosso, na nossa afetividade,
tá? No nosso emocional, tá? E esses medos tomam conta, né, do nosso psicológico e a gente não consegue mais ter esse controle aí. Daí a questão do uso das medicações, né, no caso aqui, os ansiolíticos e os antidepressivos, para que possa ser trabalhado aí no pânico, né, amenizado esses sintomas. E outra causa, né, é a questão dos parentes de primeiro grau, né, a gente já falou, né, inclusive nessa aula, que há uma predisposição maior, né, de desenvolver transtornos mentais, né, se os pais apresentam transtornos mentais. Isso não quer dizer que obrigatoriamente a pessoa venha a desenvolver, mas ela tem uma predisposição maior a vir a desenvolver, tá? E daí também a causa, né, nós vimos a questão social, né, a questão psicossocial. Então, a ansiedade é uma resposta aprendida pela modelagem do comportamento parenteral ou pelo processo de condicionamento clássico, né? Isso na teoria do TCC, né? Na teoria cognitivo-comportamental. E nós temos a teoria da psicanálise, né? A teoria psicanalítica, que defende defesa mal sucedida contra impulsos ansiogênicos. O que quer dizer isso aí? Que através da psicanálise, né, isso não aumente os transtornos de ansiedade, ele aumenta sim, tá? Porque a pessoa sabe que vai passar por uma hipnose, ela sabe que pode desenvolver, né, falar, aliás, relatar coisas que nem ela sabe que estão no pensamento dela. Então, isso traz, né, ansiedades e pode deixar a pessoa com as respostas físicas e as respostas psicológicas com mais intensidade, tá certo? E aqui nós temos os sintomas do pânico. A gente vai ver que são as respostas físicas, certo? Os sintomas físicos e os sintomas psicológicos, tá? Então, calafrios, pressão na cabeça, realmente a pessoa queixa-se, o paciente queixa-se de muitas dores de cabeça, tipo uma apreensão, eles relatam que é uma apreensão na cabeça, tremor, fraqueza nas pernas, que é a fadiga. Muitas vezes essa fadiga ela é causada pela psicomotricidade, né, que causam esses tremores aí e essa fadiga, que é quando o paciente ele não consegue ter um controle com relação aos seus movimentos, então ele movimenta muito os braços, movimenta muito as pernas, muitas vezes eles nem conseguem sentar ou deitar, eles estão sempre em movimentos, andando para lá e para cá, tá? Dores no peito e desconforto, sensação de perigo iminente. A sensação que eles relatam é de realmente que estão tendo um ataque cardíaco, tá? Realmente é uma sensação de morte. Medo de perder o controle, medo da morte ou de uma tragédia iminente, tá? Sensação de estar fora da realidade e sensação de estar com a garganta fechando, que é a dificuldade de respirar, tá? E, pessoal, veja que esses medos e essas sensações de fora da realidade nada mais são do que o medo de enlouquecer, o medo de perder o controle com relação à sua própria mente, tá? Então, aqui nós temos, né, reforçando aí os sintomas, né, tontura e fraquezas, palpitações e dor no peito, dor no estômago, vontade de ir ao banheiro, zumbido no ouvido, formigamento, suor frio, né, que é a sudorese, e dispneia, que é a falta de ar, tá? Então, essa questão do formigamento, né, são as dormências, principalmente aí nos membros superiores, certo? Onde ele fica com a sensação de que realmente que as mãos estejam edemaciadas, tá? E coçando por demais, certo? E daí, lá no tratamento, né, que a gente vai ver,
a importância do psicólogo, né, na psicoterapia, trabalhar com esse paciente a questão de técnicas de relaxamento, tá? Ele tem que trabalhar esse paciente para que ele relaxe, certo? Para que ele consiga ter um controle dessa motricidade, desse vai e vem, né? E desse formigamento aí, principalmente nos membros superiores, né? Principalmente aí nas mãos, tá? Como diagnóstico, nós temos aí que o diagnóstico é feito de exames físicos e avaliação psiquiátrica. É avaliado, né, os sintomas, situações que podem ter desencadeado intenso estresse, medos e preocupações e se há abuso de substâncias. Recomenda-se que a primeira avaliação psiquiátrica seja acompanhada por uma pessoa de confiança do paciente e que tenha presenciado as crises para que possa auxiliar no relato e explicação do caso, certo? Em geral, pessoal, todos os pacientes com transtorno mental, eles devem ser acompanhados por alguém, né? Por alguém mais próximo, que saiba relatar, que o ajude a contar a sua história de vida, né? Que ajude a montar a cronologia dos fenômenos, né? Desde a infância, desde a gestação, né, da mãe dele, para para os dias atuais, certo? E diga realmente com detalhes o que é que ele vai sentindo quando está na crise, né? E até o que ele faz antes da crise, antecedendo a crise, né? Que a gente chama de fatores preditores, que são os sinais que vão desencadear a crise, tá certo? Então, muitas vezes, ele pode aumentar a sua motricidade, ele já pode apresentar esses formigamentos, ele já pode começar com uma dor no peito, com uma dispneia. Isso pode ser fatores preditores para ele ter uma crise, certo? E de repente ele começou a chorar, de repente ele está com sensação de morte, de repente ele está alucinando, ele está escutando coisas, tá? E daí é sempre bom o relato de alguém que esteja sempre com essa pessoa, certo? O ataque em si é um período distinto de intenso tremor ou desconforto, no qual 4 ou mais dos seguintes sintomas desenvolverão-se abruptamente e alcançarão um pico em 10 minutos. Então, quais são esses quadros, esses sintomas, né? Palpitações ou ritmo cardíaco acelerado, né? Que realmente frequência cardíaca acelerada, a questão da dor no peito, né? Como diz aqui embaixo, ó, dor ou desconforto torácico, eles relatam realmente que estão morrendo, que estão tendo um infarto, sudorese, tremores ou abalos, sensação de falta de ar ou sufocamento, que é a dispneia, e sensação de asfixia, tá? Náuseas ou desconfortos abdominais, sensação de tontura, instabilidade, vertigens ou desmaio, desrealização e despersonalização. Só lembrando para vocês, né, o que é desrealização e despersonalização, que a gente viu lá em conceitos básicos. Desrealização é quando o paciente fica fora da realidade. Ele está na crise e ele não conhece as pessoas, tá? Ele não conhece o local em que ele está. E despersonalização é quando ele não conhece a si mesma. Medo de perder o controle ou enlouquecer, medo de morrer, que eles realmente relatam que estão infartando, calafrios e ondas de calor, né? Que é as sensações aí térmicas, tá certo? Então veja, pessoal, que realmente precisa-se, né, de forma mais fiel de alguém que relate tudo isso, né, de alguém que já esteja presenciado as crises, né, para que o psiquiatra possa fechar o diagnóstico, certo? Porque o paciente sozinho, muitas vezes, eles vão conseguir, né, relatar com tanta precisão aí
o que acontece nas crises. Aí eu trouxe esse ciclo do pânico aqui para vocês entenderem, certo? Então aqui, ó, pessoal, o ciclo do pânico é dessa maneira. Tudo começa com você agindo normal. Então o paciente está normal. Ele não está diante de um animal de perigo, ele não está num lugar de perigo, ele não está vendo um objeto, ele não está tendo uma fobia social, ele está normal, tá? Pode até estar lá conversando com alguém, pode estar numa viagem, pode estar numa fila do banco, pode estar num quarto sozinho, deitado na cama, ele está normal, tá? Então, seus órgãos e sensações percebem um possível perigo, mas o psicológico dele não consegue interpretar o perigo, certo? Ele só imagina um perigo. E veja que isso é súbito, tá? Acontece de repente. O cérebro ordena que o corpo se prepare para tentar, prepare para lutar ou fugir, tá? Então o cérebro, né, nosso cérebro que é sempre sábio, né, viu, interpretou essa sensação de perigo, tá? E daí o cérebro vai começar a produzir os medos, a ansiedade, tá? E com o cérebro produzindo isso, esse medo e essa ansiedade, que o paciente não sabe de que é, certo? Vem a questão do corpo. O corpo vai apresentar a sudorese, a taquicardia, os tremores, a dispneia, certo? Seus sentidos atendem os sintomas como perigosos. O cérebro capta o sinal de perigo e ordena que o corpo se prepare para o perigo novamente, certo? Então fica esse ciclo aí, pessoal, é constante, né? Que isso aqui realmente é a crise de pânico. Então veja, tudo começa com o paciente normal, tá? Pessoal, só um minutinho aqui que estão batendo na porta, viu? Um minuto. Oi, pessoal, voltei. Era um, uns testemunhos de Jeová. Pedi desculpas a eles, né? Porque eu nem pude escutá-los. Então, vamos continuar aqui. Voltando aí para o ciclo do pânico, tá certo? Então, veja, pessoal, que a pessoa está normal, desculpe. A pessoa está normal. Ela não está em risco, ela não está em perigo eminente, ela não está pensando em algo que o faça mal, tá? Está normal, certo? Então, veja que ela tem essa sensação de um perigo, tá? Isso é criado pelo quê? Pela própria mente, né? A mente dela vai criar essa sensação de perigo, certo? E daí o cérebro, né, vai lutar. Ele interpretou essa sensação de perigo e daí ele vai lutar. Vem as sensações de medo, vem as sensações, né, de que algo está acontecendo. Então também vem choro,
tá? E daí ele manda nessa resposta também para o corpo lutar, né? Porque o psicológico não vai lutar sozinho, ele vai lutar também com o físico, certo? Então, daí os sintomas começam, né? Os sintomas psicológicos e físicos, né? E o cérebro está lá interpretando que tem perigo até que o cérebro consiga se libertar disso aí, certo? Tirar essa sensação de medo. Aí é quando a crise acaba, tá? E daí nós temos o tratamento, tá? O principal objetivo do tratamento do pânico é reduzir o número de crises, assim como sua intensidade e recuperação mais rápida. As duas formas, né? Nós temos aí a psicoterapia, os medicamentos e a família, tá? A família tem que apoiar, certo? E tem que entender que essa pessoa, né, ela foi gerado medo no psicológico dela, foi gerada uma crise no psicológico dela, onde ela não consegue relatar. Então, a família em si, ela tem que saber interpretar, ela tem que saber ajudar, né, a esse paciente, tá? Então, o tratamento, como a gente falou, a psicoterapia, né, em geral, é a terapia cognitivo-comportamental, que é o TCC, né, onde ela vai relatar o que é a sua rotina, né, o que sinto, o que faço, o que penso, ela vai descrever, né, no caderninho, o que é que ela está sentindo, né, se ela já reconhece os sinais preditores da crise, né, os sinais que vão anteceder uma crise, ela já descreva, né, isso, tá? Para que o psiquiatra consiga ajudá-la aí nesses momentos de crise, porque realmente, minimizando as crises, o paciente ele vai conseguir viver melhor, tá? E daí nós temos os medicamentos, como eu falei para vocês, nós temos os antidepressivos e nós temos os ansiolíticos, tá certo? Os ansiolíticos que vão minimizar aí as crises, tá? O número de crises e os antidepressivos que vão ajudar aí na sintomatologia, certo? E aí, como cuidados de enfermagem, como cuidados de enfermagem, nós temos. E aí, nós temos que a enfermagem deve ter uma conduta que auxilie na melhora da condição de vida, tanto do paciente quanto da família. Então, como eu sempre falo a vocês, a família ela também precisa ser assistida para que ela possa reconhecer aí esses sinais, tá? E saiba, né, que ela não está tendo medo, onde ela não sabe por quê, não é porque ela está inventando, é porque o psicológico dela está criando isso, tá? Então, o que é que a gente pode fazer, né? Estabelecer relação de confiança com o paciente, para que ele realmente saiba que nós estamos lá como profissionais, né? No sentido de ajudá-lo, de apoiá-lo, de acolhê-lo, não de julgamentos, tá certo? Ajudar ao cliente a encontrar meios positivos para entender suas necessidades emocionais. Tá? Então, a questão de muitas vezes encaminhar para o psicólogo, encaminhar para uma terapia, encaminhar para grupos de ajuda, né? Não deixar o paciente que suas queixas são infundadas, tá? Mostrar-se atento ao que o paciente sente quando este o expuser. Então, a gente tem que realmente acolher para que ele possa realmente relatar fielmente o que ele sente, identificar a causa do transtorno, né? Aí vocês podem ver, mas não é sem causa, né? Realmente é sem causa, não existe uma causa aparente, né? Mas no sentido de que descartar, né, se realmente ele não estava pensando, por exemplo, no divórcio que aconteceu, na perca que houve, tá? Auxiliar o cliente a encontrar meio de lidar com a ansiedade e o pânico, evitar tocar no paciente sem aviso, pois ele pode perceber isso como ameaça, né? Isso aí a gente já viu lá em
urgências e emergências, auxiliar nas necessidades de autocuidado, quando solicitado pelo paciente, sempre encorajando sua independência, né? Medicação, né, que aí é os ansiolíticos e os antidepressivos. E quando um cliente apresenta uma crise, a primeira medida a ser tomada é dar proteção, tanto individual como coletiva, e deve-se tanto conversar, acalmar, faltou ele aí, né, acalmar, procurar um alimento com ele, tá certo, pessoal? Então, a gente, de maneira nenhuma, pode deixar o paciente desassistido, nós temos que acolhê-lo para que ele, se volte para nós enquanto assistência, certo? Tranquilo aí?